te apresento agora o testemunho de conversão do pastor Juliano Fraga, como você nunca viu. Inédito, irmãos. Assista comigo esse testemunho, não esqueça de curtir, de compartilhar e nos siga e ative o sininho de notificação. Bora lá. E eu lembro que um integrante da facção, Veja só, divulga o Baianinho, que hoje ele serve a Deus na Congregação Cristã no Brasil. olha que legal. Naquela época, o Baianinho ele já tinha sido preso, ficado muito tempo na penitenciária do Estado. Ele foi disciplina no Pavilhão 9, na detenção do Carandiru. Ele era conceituado. Sim. E a gente tinha uma amizade. E aí ele me chamou para ir pro culto. No domingo, dia de visita. E eu olhei pro Baianinho e falei, Baianinho, pro culto? Com aquela, podemos dizer, brisa, né? O efeito da cocaína. O que eu menos queria era ir para um culto. Nervoso. O que a gente tem? Assim, quando a gente tá no mundo, alguém convida a gente pra ir pra igreja, a gente fala assim, não, é medo? Será que é medo de encontrar? Eu acho que isso é particular de cada um. No meu caso, eu enxergava a igreja como um lugar santo. Depois a gente vai estudando e vai entendendo que não é o lugar físico, as Sim. pessoas que estão lá. Mas quando nós não temos esse conhecimento bíblico, teológico, nós temos a mentalidade de que aquele lugar é muito santo para mim. Você não cabia lá. Mas na verdade, a graça, ela alcança pecadores. Sim. A gente acha que aquele lugar não é pra gente. Mas na verdade, aquele lugar é pra gente. Jesus veio para os doentes. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria sentado com os pecadores. O Filho do Homem sentava com pecadores. E aí eu falei pro Baianinho que eu não ia pro culto. E aí ele veio com um apelo emocional. Ele disse assim, a minha esposa é missionária. E ela vai passar por uma cirurgia de um tumor na cabeça. Eu fui pelo Baianinho. E fui pro culto. Estou lá sem entender nada. Pastor pregando, saudações, né? Hoje a gente entende, cada um com a sua oportunidade, os louvores. E eu lembro que uma irmã que estava visitando um preso, ela ficou olhando para mim assim, mas no presídio você não fica olhando para visita. E aí ela veio, deu uma harpa para mim, e aí eu abri no número lá, Harpa cristã. harpa cristã, a Assembleia de Deus. Até que de repente aquela irmã veio na minha direção. E ela disse assim, diz o Senhor, eu estou dando basta na sua vida do crime, me chamou pelo meu nome e disse, vai ser numa madrugada e não se assusta porque é Deus. Falando em mistérios, né? Em línguas estranhas, a gente não entendia e ela voltou pro lugar dela. Era difícil pra gente entender Deus atrás das grades, né? Pô, completamente. A graça de Jesus atrás das grades. Quando nós nos levantamos ali, eu me senti completamente estranho. Eu fui tocado ali, mas eu não entendi. E eu lembro que o Baianinho e um outro integrante da facção, o vulgo Fantasma, que era o André, eles estavam no culto também. E nós saímos juntos, assim, do culto. Acabou o culto. E no caminho eles ficaram olhando pra mim e eles começaram... Não é tirar sarro, mas... Você sentiu a mão de Deus aí, né? Exato. Meu? Eu sei como é que é isso daí. E aí eu ignorei, porque falei, não, aqui é bandido. Aquela conversa, né? Não querendo demonstrar que foi tocado. E eu não esqueço que o André, ele falou, olha, eu conheço a voz de Deus. Eu fui batizado nas águas, cantou com os adolescentes na igreja. Ele disse isso pra mim. Ele falou, eu conheço a voz de Deus. Se Deus falou, ele vai cumprir. E o Baianinho aproveitou e falou que no decorrer da vida dele dentro do presídio, ele viu bandidos de alta periculosidade ser tocado pela graça, entregar as facas na detenção, ajoelhar e começar a chorar. E abandonar o crime, abandonar dinheiro, abandonar ponto de tráfico de droga, que é chamado de forma pejorativa biqueira, né? Enfim, e eles disseram, nós conhecemos a voz de Deus.
E aí eu tentei ignorar de novo e o fantasma me chamou a atenção porque ele disse assim, dê graças a Deus por isso. Porque pelo menos você não vai morrer na mão da polícia. E ninguém tá dizendo que é agora. Mas Deus falou, pode passar anos. Depois daquele dia, minha vida não foi mais a mesma. A minha sogra era dirigente do ciclo de oração, como eu disse, ela enviou uma Bíblia para mim, um dia de visita. E aquela Bíblia me acompanhou, ela ficava fechada. Um amuleto, vai me dar sorte. Eu nunca tinha aberto aquela Bíblia. E eu comecei a ler. Mas nós chamávamos de quieto. A gente dormia numa pedra, alguns chamam de burra, outros de gaiada lá dentro. É pedra, com um colchão, e tem um lençol que você fecha para você, você ficar ali. Um mínimo de privacidade. Exato. E nessa privacidade, ninguém vendo, eu comecei a ler a Bíblia. Sem entender nada, né? Mas... E os evangelistas lá dentro do presídio começaram a vir atrás de mim. Posso ler um versículo? E eu lembro que teve uma reunião entre os integrantes da facção, e eu sempre opinava, era um pouco radical, e eu não tinha mais vontade de opinar. Eu estava ficando um peixe fora do aquário. Aquilo já não te atraía mais. Não me atraía mais. Não era que eu queria aquilo. Foi algo muito natural. E eu lembro que em uma das reuniões, um dos integrantes, o vulgo era Du, e ele falou, o do rap quer falar alguma coisa. Mas ele estava brincando, porque eles perceberam. E aí um dia eu estava com o violão, meu vulgo era do rap, tinha uma banda de rap, nós gravamos alguns discos. E de vez em quando eu pegava o violão e cantava uma música do Racionais, ou enfim. E aí eu peguei o violão uma vez e ele falou, vai louvar um louvor? Eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, será que, pensando, né? Será que eu estou demonstrando isso, né? Externando isso para as pessoas, mas eu fiquei completamente estranho. E eu lembro que um dia, numa madrugada, eu tive uma visão do céu. O Paulo, ele viu coisas inefáveis e ele não contou. Eu não sei por que ele não contou. Mas ele disse que conhece um homem que no corpo ou fora do corpo ele não sabe. Mas era ele. Foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. O João viu e contou. O problema nosso é que nós hoje temos pessoas que servem a Deus, mas são superficiais na fé. Eles colocaram Deus numa caixinha teológica e eles ficam nas redes sociais dizendo Deus tem que fazer aqui dentro. O que eu vi é fora da caixa. As coisas que eu vi não dá para contar. A incredulidade das pessoas me constrange. E eu estudo teologia, mas eu sei que meu Deus não tá na minha caixinha. Pelo que eu vi. E eu gritava onde eu estava para não voltar mais. Quem faz? Foi muito forte. Mas ninguém parece me ouvir. Era um silêncio. E quando eu me dei conta, eu estava deitado na cela, num colchão. Eu chorava muito. E chorava descontroladamente, eu chorava. O ladrão não chora. Quando eu cheguei no presídio, eu encontrei um senhor, que o vulgo dele era mais velho. E o mais velho dizia que o ladrão chora por dentro. Segura. Mas se sair pra fora... é fraco. E na cadeia não tem fraqueza. Mas Jesus nos ensinou que é na fraqueza que ele aperfeiçoou o seu poder. É na fraqueza que ele opera. E não tem como você ter um encontro com Deus e continuar forte. Você fica rendido. Ele te vence. Ele venceu Paulo em Damasco. Ele venceu Jacó. O Jacó acha que venceu por ter lutado, mas o Jacó perdeu quando o anjo perguntou qual o teu nome.
Porque o pai dele havia um dia perguntado: qual o teu nome? O Isaac não enxergava mais, o velho. Ele disse: eu sou Esaú. Não me engano. A mesma pergunta, aquele ser misterioso, que só pode ser Deus porque trocou o nome dele, anjo não troca nomes. E disse: qual o teu nome? Naquele dia Deus me venceu. E eu chorando, ainda tentando resistir, eu fui no banheiro, voltei, eu tentei dormir de novo, eu tive a mesma visão. Acordei chorando descontroladamente, peguei aquela Bíblia e eu abri. Aonde abrir? Eu não ensino isso pra ninguém, eu não tenho esse método. Vou abrir aqui. Eu também faço isso. Eu não tenho isso. Mas eu também faço isso. Eu vou abrir aqui. Eu tenho isso como um erro, mas tá entendendo? Quando eu disse que Deus não tá naquela caixinha, Sim, nossa, sim. Eu não oriento ninguém, mas eu abri. Eu abri, mas eu ia ler, e aí Isaías 41:9. O texto é para Israel, mas Deus falou comigo ali. A palavra é viva e eficaz. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei entre os teus mais excelentes e te disse: tu és meu. As lágrimas caíam, eu anotei com a caneta, borrou, eu tenho essa Bíblia até hoje. E eu ouvi no meu ouvido: vai ser numa madrugada, não se assusta, porque é Deus. E aí, eu já estava sentado, não teve jeito, eu entendi que ali pra mim acabou o do rap. Eu estava com saudade do Juliano. Quando eu chorava, parece que estava saindo de dentro de mim todo o rancor, todo o ódio, toda a desesperança. E aí um rapaz desceu da terceira cama, porque são 3, né? Uhum. Ele desceu pela escada, ele passou do meu lado e quando ele voltou ele disse: é a coisa mais bonita que você vai fazer. E aí eu fiquei preocupado, porque eu estou naquele conflito dentro de uma cela, com um ladrão dentro da cela. Vou perder minha moral aqui. Mas ali já tinha ido no sentido de o crime acabou. Mas a minha dignidade, ela não foi perdida. Porque o que nos torna digno é o sangue de Cristo. E aí eu falei: o que você está falando? E aí ele falou: eu sei o que está acontecendo com você. E aí ele revelou que ele foi crente. Quando o agente penitenciário abriu a cela, nós saímos. E eu saí com a calça, eu andava de bermuda, de chinelo, eu saí com a calça, camiseta branca por dentro, igual os mensãos andavam, com a Bíblia debaixo do braço. E eu desci o segundo andar do pavilhão. E aí eu já descia gritando: ao futebol, gostava de jogar bola, tumultuando o prédio. E aí todo mundo no pátio ficou me olhando e eu ouvi as pessoas dizendo: ele tá louco. Quando eu cheguei na cela do setor, o setor é uma cela onde algumas pessoas são escolhidas a dedo para servir a alimentação, que nós usamos o termo lá, pagar a boia. O café, o almoço e a janta, e uma outra parte faz a faxina do prédio. Ali são nomeados a dedo pelos próprios presos. São os caras mais conceituados. Eu morei muito tempo no setor. Eu fui para uma cela do setor e quando eu cheguei lá, o baianinho estava lá. Eu já cheguei chorando. E o baianinho ficou me olhando e eu tentava falar, eu não conseguia. Chorava e ele me viu com a Bíblia. E aí o baianinho perguntou: é isso mesmo? Ele já sabia. Aí ele falou: eu já sei o que é, desde aquele dia. E aí eu tentei falar pra ele chorando e disse que depois daquele dia que a irmã falou comigo, que Deus falou comigo, minha vida não foi mais a mesma. Ele falou: eu sei. Aí chegou o polaco. O polaco, ele era o disciplina geral do pavilhão. E o polaco com o shortinho azul, sem camisa, pronto pra jogar bola e me chamar pra jogar. E quando ele me viu chorando, ele ficou preocupado: tá acontecendo alguma coisa com a sua família, com a sua esposa? Eu falei: não. Aí o baianinho foi falar pra ele, eu falei: vou servir Jesus. Tô entregando minha vida pra Jesus. Ele bateu no peito e disse: se for comigo e Deus me chamar, eu vou também. Posso chamar os irmãos? Os irmãos é porque os integrantes lá nós chamávamos de irmãos. E aí, por volta de uns 26 integrantes da facção dentro de uma cela, e me chamaram na cela do lado. Ó, do rap tem algo a dizer.
E aí eu falei para eles que eu estava entregando minha vida para Jesus, que a partir daquele dia eu ia servir a Deus. E eu sabia que não tinha mais volta. Eu sabia que não tinha mais volta. E esse foi mais um testemunho tremendo do nosso pastor Juliano Fraga. Se você gostou e quer assistir mais ainda esse testemunho, vai lá no canal deles, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês ir lá e assistir o vídeo completo, irmãos. Vale muito a pena, certo? Vale muito a pena, porque o que ele vai contar depois disso aqui também é muito forte. Então vai lá e assista esse testemunho completo, certo? A história do pastor Juliano Fraga, eu acredito que muitas pessoas já conhecem, certo? Muitas pessoas já conhecem. E eu já tinha ouvido o testemunho dele, só que é um testemunho assim muito forte. E eu acredito que eu nunca trouxe aqui no canal para vocês assistir. Então, para aquela pessoa que nunca assistiu, nunca viu o testemunho dele, é muito bom. Eu já assisti, tô assistindo aqui com vocês e consigo ficar emocionado, consigo sentir a presença de Deus e eu começo a imaginar, assim, ele lá dentro da cadeia e ele passando por esse processo de transformação. E é muito lindo, irmãos, muito lindo o que Deus faz dentro de uma cadeia. Porque a gente está acostumado, como ele mesmo diz, né? Quando ele vai dizer que a gente às vezes fica naquela caixinha. Isso é verdade, muitas das vezes estamos com aquela nossa mente assim tão fechada para tudo e não conseguimos enxergar. Então, esse dia eu estava pensando nisso, em que tem pastores, tem servo de Deus que Deus vai levantar lá dentro de uma cadeia e vai ficar lá dentro para fazer a vontade de Deus, certo? Tem pessoas que vão precisar cair e ser levado lá para dentro, para Deus usar lá dentro. Então você vê assim que Deus ele usa nós em todos os lugares, irmãos. Muitas das vezes você questiona Deus: ah, Deus, por que você me mandou para lá? Deus, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Como aquela jovem, né, que foi levada até na casa de Naamã. Ela foi levada à força como escrava e ali ela disse, né, que em Israel tinha um profeta. Então você vê que às vezes o Senhor nos leva para caminhos que não queremos ir, mas que é necessário, porque quando estivermos lá, alguém está precisando de uma palavra, alguém está precisando de Jesus e não conhece Jesus, mas através da sua vida o nome do Senhor vai ser anunciado e glorificado. E ele falando, né, de fora da caixa, da caixinha, eu lembrei que hoje ele tem um programa, né? Então, se você não conhece, ele tem um programa chamado Fora da Caixa, né? É onde ele leva homens de Deus, teólogo que faz debate, testemunhos. Então, você vai lá também, né? Assista também o programa dele Fora da Caixa, que é muito legal também. Irmãos, eu recomendo você assistir porque é muito bom mesmo, de verdade, tá bom? Então é isso, irmãos, testemunho muito forte. Se a gente for começar a falar e comentar aqui tudo que a gente viu nesse testemunho, esse vídeo vai ficar muito grande. Mas eu creio assim que você já saiu desse vídeo edificado, né? Saiu edificado e talvez você tá passando por essa mesma situação que o pastor Juliano Fraga passou, porque eu acredito que muitas vidas foi impactada com esse testemunho dele. Muitas vidas, muitas mesmo. Pessoas que estão lá dentro, onde um familiar pode levar esse testemunho até essa pessoa, ou quem está lá dentro vê esse testemunho e, e enxergar o que Deus pode fazer em nossa vida. E mesmo num cenário totalmente ao contrário, Deus, eu creio que Deus vai usar alguém para falar contigo. E quando Deus declara a palavra, não tem como, irmãos. Quando Deus falou, se Deus decretou, fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Você viu na vida dele, Deus disse, olha o cenário dele, preso, fazia parte de uma facção, mas o Senhor chegou ali e falou, é você.
Ô, irmão, mas vamos parar pra pensar. Tinha tantas outras pessoas capacitadas lá fora que poderia fazer melhor que ele. Que poderia fazer melhor que você. Mas o Senhor olhou para um homem que estava preso, já feito muitas coisas erradas, fazia parte de um grupo, uma facção. Aí o Senhor olha para ele e diz: é você. Eu estou encerrando a sua vida do crime e você agora vai me servir. E você vê hoje, né, quem é o pastor Juliano Fraga. A gente vê as mensagens dele, as fortes mensagens que ele ministrou também nos Gideões. Um homem que saiu de uma prisão, hoje está nos palcos, né, nos altares, melhor dizendo, pregando a palavra de Deus. E isso tudo não é para engrandecer o homem, mas sim para engrandecer o nome santo do Senhor. Porque o nosso Deus, ele tem o poder de fazer todas as coisas. Isso a gente pode levar para dentro da Bíblia, lembrar de José. José foi jogado dentro de um poço, foi preso, né? Falaram que ele pegou a mulher de Faraó, passou por toda aquela situação, foi preso, mas o Senhor exaltou ele e ele virou um governador. Um homem importante. É a mesma situação, Deus tirou ele da prisão e levou ele para um lugar de destaque. É só o nosso Deus que pode fazer isso. Só o nosso Deus. Não existe outro que tenha o poder de fazer isso na vida de alguém. Amém, irmãos? Vou encerrar esse vídeo porque senão eu começo a falar e lembro palavra e começo a dizer e Deus vai falando. Mas para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu vou encerrar aqui. Quero agradecer você que ficou conosco aqui até o final. Se você gostou desse testemunho, não esqueça de curtir, de compartilhar. Se você conhece algum testemunho que a gente ainda não reagiu, que eu ainda não vi, nos mande ali nos comentários, tá bom? Ou se você tem um testemunho você mesmo e quer contar esse testemunho e quer gravar um vídeo e mandar pra gente, na nossa bio tem o nosso contato, aqui na descrição desse vídeo também tem o nosso contato. Então entre em contato com a gente e nos mande o seu testemunho e vamos continuar anunciando o nome de Jesus. Amém? Fica na paz, até o próximo vídeo e Deus te abençoe, irmãos.